e amanhã tem seleção brasileira. Tem a estreia do Brasil jogando em casa contra a Bolívia. Dinizismo. O dinizismo na seleção. E o espião estatístico fez um levantamento para tentar entender se uma das críticas que o Fernando Diniz costuma ouvir corresponde à realidade, né? Esse é o aproveitamento dele. A passagem pelo Atlético Paranaense foi a pior, né? Talvez da carreira do Diniz, juntando times aí que não são da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Depois vem a primeira passagem pelo Fluminense, ainda abaixo dos 50%. No São Paulo, acima dos 50%, Santos e Vasco abaixo de novo, né? E agora no Fluminense, o melhor aproveitamento da carreira dele com 64,2%. Eu costumo dizer que se você pega aproveitamentos assim mais de passagens um pouco mais longas, né? Porque no Brasil você não tem assim um universo muito grande para observar, mas os técnicos tendem a ter 60 e poucos por cento de aproveitamento em passagens por times grandes, tá? Você ganha mais do que perde jogando por um time grande, mas é claro que também você não vai manter um aproveitamento de 80%, 90% ao longo de... né? Tem, sei lá, episódios como o Jorge Jesus, que aí foi uma temporada, né? Ele teve menos derrota do que título. E aí, né? Fica um aproveitamento... outra coisa, né, Barreto? A longevidade no futebol brasileiro de um técnico, ela está muito associada à conquista, não propriamente só à vitória, né? Então, ele pode ser o técnico com muitas vitórias, mas nos jogos decisivos não consegue a conquista. E ele acaba sendo rotulado como um técnico perdedor. Mesmo levando o time às finais, a momentos importantes. Não estou falando que esse é o caso do Diniz, não, porque acho que o Diniz, ao longo da carreira, ele viveu um conflito, ele brigou muito contra uma imagem de um técnico que não era competitivo. Ele joga diferente, é bacana de ver, entretenimento, mas... Não conquista título? Não gostaria de ser torcedor do time dele. Porque não ganha, não conquista, na hora H não consegue. Uma das cobranças era por título, né? É isso. Esse ano ele foi campeão estadual pelo Fluminense e está nas semifinais da Libertadores. Eu acho que ele amadureceu como técnico, ele está conseguindo, principalmente nesse ano com o Fluminense, está conseguindo se sobrepor a essa imagem negativa, esse rótulo que foi atribuído a ele, e na minha opinião até de uma maneira injusta. Sabe? O Fernando Diniz entrega algo muito interessante para o futebol. Algo que vai além das conquistas. A conquista pessoal é dele, constrói a carreira, lógico que é importante, né? Você ter a tua carreira pontuada por grandes conquistas. Solidifica o seu papel de técnico ali no mercado, principalmente, né? Carreira cresce. Mas eu acho que ele tem uma visão de futebol que enriquece o debate do futebol. E eu acho que isso que é bacana de ver nos trabalhos do Diniz. Como ele fomenta uma discussão que vai além daquela coisa rasa, superficial do resultado. E eu acho que ele tem muito a contribuir com a seleção brasileira. Eu gostei muito dessa indicação, repito, estou muito otimista com relação a esse início de trabalho do Fernando Diniz, porque ele é um cara que propõe algo diferente e consegue ser competitivo. O Fluminense é um time competitivo, sabe? Então, acho que chega desse rótulo. Vamos dar uma brecha para o cara se desenvolver também na seleção brasileira e mostrar algo diferente? Eu acho que a seleção brasileira é um bom cenário para essa discussão, se não acabar, pelo menos diminuir. Por quê? Esses números trazidos aí do percentual, né? Isso é muito legal para ver que o número no futebol ele é uma baliza, ele te dá uma orientação, mas ele não é tudo, né? Você tem que contextualizar. Então, o número pequeno no Atlético Paranaense, ele é natural porque o Diniz estava começando a sua carreira. Então, todos os bons profissionais um dia começaram. Então, eles tinham uma capacidade e foram aumentando. É o caso do Diniz. Outra coisa que os números não avaliam, esses times que o Fernando Diniz teve esse aproveitamento. Por exemplo, São Paulo. São Paulo chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, ele teve 54%. O São Paulo tinha time, tinha elenco para fazer melhor. Esse São Paulo com outro treinador faria melhor. O Santos, o Vasco da Gama, que depois viria a ter mais um rebaixamento, eles tinham um elenco que você pudesse dizer assim, não, a culpa de não ter a conquista foi do Fernando Diniz. Ou foi o contrário, Fernando Diniz com elencos muito limitados ou com pouco de onde tirar,
ele fez esses elencos chegarem muito longe. Acho que isso vale, inclusive, para o Fluminense hoje em dia, né? Que tem um bom elenco, tem ali opções, mas o Diniz pegou e transformou esse elenco que pouca gente no começo do ano poderia colocar como assim, uma das principais forças, ou poderia apontar em janeiro que o Fluminense seria semifinalista da Libertadores. Ele pegou esse time e levou a esse caminho. Então, acho que agora, na seleção brasileira, aí é um teste que, enfim, pode calar a boca dos críticos, digamos assim, porque o Fernando Diniz, ele vai começar um trabalho, ele escolhe os jogadores que ele quer, ele pode escolher os melhores jogadores, né, do futebol brasileiro, e aí, a partir disso, aí você pode, né, dizer se ele, enfim, o que ele vai fazer. Esse trabalho do espião estatístico, além de levantar, né, o percentual, se propunha a responder a um questionamento também que é feito ao Fernando Diniz, que os times dele vão caindo de desempenho, né? Então, olha esses gráficos aí, ó. No Atlético Paranaense, o desempenho tem uma queda realmente muito grande. No Santos, a queda não é tão acentuada até o momento da saída dele. No Fluminense, a primeira passagem, essa aqui em verde, a linha verde, tem queda, né? No São Paulo, olha só, a queda já não é tão acentuada nos trabalhos que ele faz acima de 50%. E no Fluminense, né, é um trabalho que está se mantendo. E ali tem dois cortes interessantes que são ganhar o Carioca e ser anunciado como técnico da seleção, né? Muita gente preocupada, mas ele vai dividir a atenção, e a gente já mostrou aqui que nos 13 jogos desde que foi anunciado como treinador, o Fernando Diniz tem um excelente desempenho no comando do Fluminense. Então, acho que tem aqui também uma relação de continuidade, né? Nos clubes que ficaram com o Diniz por mais tempo, o desempenho tendeu a subir. Enquanto em outros, no momento da descida, ele foi desligado, que é o que acontece com vários treinadores no futebol brasileiro. Mas no São Paulo, eu acho que foi um momento em que essa crítica, em algum momento, ela foi reforçada, porque o São Paulo, do Campeonato Brasileiro, ele começou muito forte, chegou a liderar e perdeu oxigênio no segundo turno. Foi o ano que o Flamengo foi campeão, naquela disputa com o Internacional, e o São Paulo perdeu realmente forças no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Diniz, ele é um cara que busca muito essa evolução e tem um poder de autocrítica que eu acho muito interessante. O Diniz sempre se apoia muito nas questões psicológicas, né? Tem um entendimento do futebol além das 4 linhas. Ao mesmo tempo, ele, ao longo da carreira, cometeu muitos pecados de comportamento também, nessa relação com os jogadores, que provoca um desgaste que muitas vezes é responsável por essa queda de rendimento. O desgaste na relação dele com os jogadores. É uma relação tão forte, tão intensa, e que é um misto de proteção aos atletas, de preocupação com os atletas, mas de cobrança extrema, que causa muitas vezes o ruído, o desgaste e tem a queda de rendimento. Eu acho que a gente hoje já vê um Diniz mais controlado na parte do relacionamento com os jogadores, não totalmente, mas mais controlado, e um Diniz menos agarrado a um conceito único de futebol, né? Um Diniz mais aberto a fazer releituras do próprio time. Fluminense é mais um ótimo exemplo do que está acontecendo agora. Como ele está fazendo uma releitura do Fluminense, essa releitura, na minha opinião, foi fundamental para a classificação do time para as semifinais da Libertadores da América. Então, ele já abre mão do seu conceito base e busca as variantes, né? Mas sempre com muita criatividade, sempre com um olhar diferente, propondo algo diferente. É um cara inquieto nesse sentido, que isso me agrada muito nele. Então, acho que houve uma evolução no perfil do profissional Fernando Diniz, uma evolução positiva.